A matéria não vê, nem ouve, nem sente. A alma não está encerrada no corpo. Na ciência da mente raciocinamos partindo da causa para lhe achar o efeito e começamos com a mente, a qual tem de ser compreendida através da ideia que a exprime e que não pode ser percebida através de seu oposto, a matéria. Chegamos assim à verdade, impecabilidade da mente, a alma, ou a inteligência, que desenvolve sua própria ideia infalível e nunca pode ser coordenada com as ilusões humanas. Se a alma pecasse, seria mortal, pois o pecado é o eu da mortalidade, porque se mata a si mesmo. Se a verdade é imortal, o erro tem de ser mortal, porque o erro é dessemelhante da verdade. A alma, por ser imortal, não pode pecar, porque o pecado não é a verdade eterna do ser. Pergunta: qual é a exposição científica do ser? Resposta: não há vida, verdade, inteligência, nem substância na matéria. Tudo é mente infinita e sua manifestação infinita, porque Deus é tudo em tudo. O espírito é a verdade imortal, a matéria é o erro mortal. O espírito é o real e eterno, a matéria é o irreal e temporal. O espírito é Deus, e o homem é sua imagem e semelhança. Por isso o homem não é material, ele é espiritual. Pergunta: o que é substância? Resposta: substância é aquilo que é eterno e incapaz de manifestar discórdia e sofrer decomposição. A verdade, a vida e o amor são substância, no sentido em que as Escrituras empregam essa palavra na Epístola aos Hebreus, a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. O Espírito, que significa mente, alma, ou Deus, é a única substância verdadeira. O universo espiritual, que inclui o homem individual, é uma ideia composta, que reflete a substância divina do Espírito. Sinônimos espirituais. Pergunta: o que é vida? Resposta: vida é o princípio divino, mente, alma, espírito. A vida não tem começo nem fim. O que exprime a ideia de vida é a eternidade, não o tempo, e o tempo não faz parte da eternidade. Um cessa na proporção em que o outro é reconhecido. O tempo é a eternidade da vida, finito. A eternidade é para sempre infinita. A vida não está na matéria, nem é de matéria. Aquilo que se chama matéria é desconhecido para o espírito, que inclui em si mesmo toda a substância e a vida eterna. A matéria é um conceito humano. A vida é a mente divina. A vida não é limitada. A morte e o finito são desconhecidos para a vida. Se acaso a vida tivesse começo, também teria fim. Pergunta: o que é inteligência? Resposta: inteligência é onisciência, onipresença e onipotência. É a qualidade primária e eterna da mente infinita, do princípio trino e uno, vida, verdade e amor, chamado Deus. Pergunta: o que é a mente? Resposta: a mente é Deus. O exterminador do erro é a grande verdade de que Deus, o bem, é a mente única e que o suposto contrário da mente infinita, chamado diabo, ou o mal, não é a mente, não é a verdade, mas é o erro sem inteligência nem realidade. Só pode haver uma mente, porque há um só Deus. E se os mortais não pretendessem ter outra mente, e não aceitassem nenhuma outra, o pecado seria desconhecido. Só podemos ter uma mente, se esta é infinita. Sepultamos o conceito de infinidade quando admitimos que, embora Deus seja infinito, o mal ocupa um lugar nessa infinidade, pois o mal não pode ocupar lugar, porquanto todo o espaço está preenchido por Deus. O verdadeiro conceito de infinidade perdemos o alto significado de onipotência, quando, depois de admitirmos que Deus, ou bem, é onipresente e tem todo o poder, ainda cremos que haja outro poder, chamado o mal. Essa crença de que haja mais de uma mente é tão perniciosa para a teologia divina como são a mitologia antiga e a idolatria pagã. Com governador único, um só Pai, isto é, Deus, toda a família humana consistiria de irmãos. E com uma mente só, ou seja, Deus, ou bem, a fraternidade dos homens consistiria de amor e verdade, e teria a unidade do princípio e o poder espiritual que constituem a ciência divina. A suposta existência de mais de uma mente foi o erro básico da idolatria. Esse erro fez supor a perda do poder espiritual, a perda da presença espiritual da vida, na sua qualidade de verdade infinita sem nenhuma dessemelhança, e a perda do amor, na sua qualidade de presença eterna e universal. A ciência divina explica a declaração abstrata de que há uma mente só, pela seguinte proposição evidente por si mesma: se Deus, ou bem, é real, então o mal, a dessemelhança de Deus, é irreal.
E o mal só pode parecer real, atribuindo-se realidade ao irreal. Os filhos de Deus têm uma mente só. Como pode o bem converter-se em mal, se Deus, a mente do homem, nunca peca? A norma da perfeição foi originariamente Deus e o homem. Teria Deus rebaixado sua própria norma, e teria o homem decaído? A norma divina da perfeição, Deus é o Criador do homem, e como o princípio divino do homem permanece perfeito, a ideia divina ou reflexo do homem permanece perfeito. O homem é a expressão do ser de Deus. Se alguma vez tivesse havido um momento em que o homem não expressasse a perfeição divina, então teria havido um momento em que o homem não teria expressado Deus, e, por conseguinte, um momento em que a divindade teria deixado de ser expressa, isto é, teria ficado sem entidade. Se o homem perdeu a perfeição, então perdeu o seu princípio perfeito, a mente divina. Se o homem alguma vez tivesse existido sem esse princípio perfeito ou mente, então a existência do homem teria sido um mito. Relações indestrutíveis. As relações entre Deus e o homem, o princípio divino, e a ideia divina, são indestrutíveis na ciência. E a ciência não concebe um desgarrar-se da harmonia, nem um retornar à harmonia, mas sustenta que a ordem divina ou lei espiritual, na qual Deus e tudo o que ele cria são perfeitos e eternos, permaneceu inalterada em sua história eterna. A dessemelhança da verdade, chamada erro, o oposto da ciência, e a evidência que se apresenta aos 5 sentidos corpóreos, não fornece indício das grandiosas verdades do ser, da mesma forma que esses assim chamados sentidos não recebem indício dos movimentos da Terra ou da ciência da astronomia, mas dão seu assentimento às proposições astronômicas, baseados na autoridade das ciências naturais. Evidência celestial. As verdades da ciência divina devem ser admitidas, muito embora a prova relativa a essas verdades não seja sustentada pelo mal, pela matéria ou pelo sentido material, porque a prova de que Deus e o homem coexistem é plenamente sustentada pelo sentido espiritual. O homem é, e sempre foi, o reflexo de Deus. Deus é infinito, portanto sempre presente, e não há outro poder ou outra presença. Eis porque a espiritualidade do universo é a única realidade da criação. Seja Deus verdadeiro, e mentiroso todo homem material. Pergunta: as doutrinas e os credos beneficiam o homem? Resposta: na sua juventude, a autora aceitou um credo ortodoxo e tentou ater-se a ele, até que teve o primeiro vislumbre daquilo que dá a interpretação de estar Deus acima do sentido mortal. Essa visão reprovou as crenças humanas e deu significado espiritual, expresso pela ciência, de tudo o que procede da mente divina. Desde então, seu credo mais elevado foi a ciência divina, a qual, simplificada para tornar-se acessível à compreensão humana, ela denominou Christian Science. Essa ciência ensina ao homem que Deus é a única vida, e a prova da experiência, que essa vida é a verdade e o amor, que precisamos compreender, adorar e demonstrar Deus. Que a verdade divina expulsa o pretenso erro e cura os doentes. O caminho que conduz à ciência cristã é reto e estreito. Deus pôs seu sinete sobre a ciência, coordenando-a com tudo o que é real e unicamente com o que é harmonioso e eterno. Como a doença, o pecado e a morte são desarmoniosos, não se originam em Deus nem pertencem ao seu governo. Sua lei, bem compreendida, os destrói. Jesus deu provas dessas declarações. A lei de Deus destrói o mal. Pergunta: o que é o erro? Resposta: o erro é a suposição de que o prazer e a dor, a inteligência, a substância, a vida, existam na matéria. O erro não é a mente, nem é uma das faculdades da mente. O erro é a contradição da verdade. O erro é uma crença sem compreensão. O erro é irreal porque é inverídico. É aquilo que parece ser, mas não é. Se o erro fosse verdadeiro, sua verdade seria erro, e teríamos um absurdo evidente por si mesmo, a saber, uma verdade errônea. Continuaríamos, assim, a perder a norma da verdade. Materialidade desvanecente. Pergunta: não há pecado? Resposta: toda a realidade está em Deus e sua criação, harmoniosa e eterna. O que ele cria é bom, e ele fez tudo o que está feito. Portanto, a única realidade do pecado, da doença ou da morte, é o fato terrível de que as irrealidades parecem reais à crença humana errada, até que Deus lhes arranque o disfarce. Não são verdadeiras, porque não provêm de Deus.
Aprendemos na ciência cristã que toda desarmonia da mente e realidades que parecem reais mortal, ou corpo, é ilusão, que não possui realidade ou identidade, embora pareça ser real e ter identidade. A ciência da mente acaba com todo o mal. A verdade, Deus, não é o pai do erro. O pecado, a doença e a morte devem ser classificados como efeitos do erro. O Cristo veio para destruir a crença no pecado. O princípio Deus é onipresente e onipotente. Deus está em toda parte, e nada fora ele está presente ou tem poder. O Cristo é a verdade ideal, que vem curar a doença e o pecado mediante a ciência cristã e que atribui todo o poder a Deus. Jesus é o nome do homem que, mais do que todos os outros homens, apresentou o Cristo, a verdadeira ideia de Deus, que cura os doentes e os pecadores e destrói o poder da morte. Jesus é o homem humano, e o Cristo é a ideia divina. Daí a dualidade de Jesus, o Cristo. Cristo é a verdade ideal em uma época de despotismo eclesiástico. Jesus apresentou o ensino e a prática do cristianismo, dando a prova da verdade e do amor do cristianismo. Mas para conseguir igualar-lhe o exemplo e pôr à prova a ciência infalível desse exemplo, segundo a regra de Jesus, mediante a cura da doença, do pecado e da morte, é necessária antes uma compreensão melhor acerca de Deus como princípio divino, amor, do que uma personalidade, ou homem Jesus. Jesus não é Deus. Jesus confirmava pela demonstração aquilo que dizia, tornando assim mais importantes seus atos do que suas palavras. Ele provava o que ensinava. Essa é a ciência do cristianismo. Jesus provou que o princípio, que cura os doentes e expulsa o erro, é divino. No entanto, à exceção de seus discípulos, poucos lhe compreenderam em grau mínimo os ensinamentos e as Jesus não compreendido. Riosas provas deles decorrentes, isto é, que a vida, a verdade e o amor, o princípio dessa ciência não reconhecida, destroem todo o erro, o mal, a moléstia e a morte. O acolhimento dispensado à verdade no começo da era cristã repete-se nos dias de hoje. Quem quer que introduza a ciência do cristianismo, será escarnecido e açoitado com cordas piores do que as que dilaceram a carne. Para a época ignorante em que se apresenta pela primeira vez, a ciência parece um equívoco, daí a interpretação errônea e o consequente maltrato que recebe. As maravilhas cristas, e maravilha é o simples significado da palavra grega cuja tradução no Novo Testamento é milagre, serão mal interpretadas e mal empregadas por muitos, até que se perceba o glorioso princípio dessas maravilhas. Milagres rejeitados se o pecado, a doença e a morte são tão reais como a vida, a verdade e o amor, então todos eles têm de provir da mesma fonte. Deus tem de ser seu autor. Ora, Jesus veio para destruir o pecado, a doença e a morte. No entanto, as Escrituras afirmam: não vim para revogar, vim para cumprir. Como então é possível acreditar que os males para cuja destruição Jesus viveu, sejam reais ou o produto da vontade divina? Cumprimento divino a despeito da influência santificante da verdade na destruição do erro, porventura precisará o erro continuar sendo imortal? A verdade poupa tudo o que é verdadeiro. Se o mal é real, a verdade é que o faz real, mas é o erro, não a verdade, que é o autor do irreal, e o irreal se desvanece, ao passo que tudo o que é real é eterno. O apóstolo diz que a missão do Cristo é destruir as obras do diabo. A verdade destrói a falsidade e o erro, pois a luz e as trevas não podem existir juntas. A luz, a verdade destrói a falsidade, dissipa as trevas, e as Escrituras declaram que já não haverá noite. Para a verdade não há erro, tudo é verdade. Para o Espírito infinito não há matéria, tudo é Espírito, o princípio divino e sua ideia. Pergunta: o que é o homem? Resposta: o homem não é matéria, não é constituído de cérebro, sangue, ossos e de outros elementos materiais. As Escrituras nos informam que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. A matéria não é essa semelhança. A semelhança do Espírito não pode ser tão dessemelhante do Espírito. O homem é espiritual e perfeito, e por ser espiritual e perfeito, tem de ser compreendido como tal na ciência cristã. O homem é a ideia, a imagem, do amor, não é físico. Ele é a ideia composta que expressa Deus e inclui todas as ideias corretas. É o termo genérico para tudo o que reflete a imagem e a semelhança de Deus. É a identidade consciente do ser, tal como ela é revelada na ciência, na qual o homem é o reflexo de Deus, ou a mente, e portanto é eterno.
É aquilo que não tem mente separada de Deus, aquilo que não tem uma só qualidade que não derive da divindade, aquilo que não possui vida, inteligência, nem poder criador próprios, mas reflete espiritualmente tudo o que pertence a seu Criador. Irreais os fatores carnais e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O homem é incapaz de pecar, adoecer e morrer. O homem real não pode desviar-se da santidade, nem pode Deus, de quem o homem provém, engendrar a capacidade ou a liberdade para pecar. Um pecador mortal o homem não é decaído, não é o homem de Deus. Os mortais são contrafações dos imortais. São os filhos do maligno, ou o único mal, que declara que o homem começa no pó ou como um embrião material. Na ciência divina, Deus e o homem real são inseparáveis como princípio e ideia divinos. O erro, acossado até seus últimos limites, destrói-se a si mesmo. O erro cessará de afirmar que a alma está no corpo, que a vida e a inteligência estão na matéria e que essa matéria é o homem. Deus é o princípio do homem, e o homem é a ideia de Deus. Portanto, o homem não é mortal nem material. Os mortais hão de desaparecer, e os imortais, ou os filhos de Deus, hão de aparecer como a única e eterna verdade quanto ao homem. Os mortais não são filhos decaídos de Deus. Nunca tiveram o estado perfeito do ser, que subsequentemente pudesse ser recuperado. Desde o começo da história mortal, foram concebidos no pecado e formados na iniquidade. A mortalidade é finalmente tragada pela imortalidade. O pecado, a doença e a morte têm de desaparecer para dar lugar às realidades que dizem respeito ao homem imortal. Os mortais não são imortais, aprende isso, o mortal, e procura seriamente o estado espiritual do homem, que está fora de toda a identidade material. Lembra-te de que as escrituras dizem do homem mortal: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Identidade imperecível referido-se aos filhos de Deus, não aos filhos dos homens. Jesus disse: o reino de Deus está dentro em vós. Isto é, a verdade e o amor reinam no homem real, mostrando que o homem segundo a imagem de Deus nunca decaiu e é eterno. Jesus via na ciência e o reino está em vós. O homem perfeito, que lhe aparecia ali mesmo onde o homem mortal e pecador aparece aos mortais. Nesse homem perfeito o Salvador via a própria semelhança de Deus, e esse modo correto de ver o homem curava os doentes. Assim, Jesus ensinou que o reino de Deus está intacto e é universal, e que o homem é puro e santo. O homem não é uma habitação material para a alma, ele mesmo é espiritual. A alma, por ser espírito, jamais é vista em algo que seja imperfeito ou material. Tudo que é material, é mortal. Para os 5 sentidos corpóreos o homem parece matéria e mente unidas, mas a ciência cristã revela que o homem é a ideia de Deus, e declara que os sentidos corpóreos são ilusões mortais que erram. A ciência divina mostra ser impossível que um corpo material, embora entrelaçado com o mais elevado extrato de matéria, o qual por erro é chamado mente, seja o homem genuíno e perfeito, a ideia imortal do ser, indestrutível e eterna. Se assim não fosse, o homem seria aniquilado. O corpo material nunca é a ideia de Deus. Pergunta: o que são o corpo e a alma? Resposta: a identidade é um reflexo do espírito, ou reflexo em variadíssimas formas do princípio vivente, o amor. A alma é a substância, a vida e a inteligência do homem, a qual é individualizada, mas não na matéria. A alma jamais pode refletir algo que seja inferior ao espírito. Reflexo do espírito, o homem é a expressão da alma. Os índios americanos tiveram alguns vislumbres da realidade subjacente, quando a certo lago formoso denominaram o sorriso do grande espírito. Separado do homem, que exprime a alma, o espírito seria uma não entidade. O homem, divorciado do espírito, perderia sua. O homem é inseparável do espírito, entidade. Mas não há, nem pode haver, tal separação, pois o homem coexiste com Deus. Que prova tens, dentro da mortalidade, de que a alma ou a imortalidade existem? Mesmo segundo os ensinamentos das ciências naturais, o homem nunca viu o espírito ou a alma sair de um corpo ou nele entrar. Que base há para a teoria de que o espírito habita o corpo, a não ser a pretensão da crença mortal?
O que se pensaria da afirmação de que uma casa está habitada, e por certa espécie de pessoas, quando nunca tais pessoas foram vistas a entrar ou a sair da casa, nem sequer avistadas através das janelas? Quem pode ver uma alma no corpo? Domicílio não habitado pergunta. Pensa o cérebro, sentem os nervos, e a inteligência na matéria? Resposta. Não. Não, se Deus é verdadeiro, e mentiroso o homem mortal. A asserção de que pode haver dor ou prazer na matéria é errônea. O corpo mais harmonioso é aquele em que menos se nota o desempenho das funções naturais. Como pode a inteligência residir na matéria, se a matéria é não inteligente e os lóbulos do cérebro não podem pensar? A matéria não pode desempenhar as funções da mente. O erro diz, eu sou o homem, mas essa crença é imortal e está longe de ser verdadeira. Do começo ao fim, tudo que é mortal se compõe de crenças humanas materiais, e de nada mais. Só é real aquilo que reflete Deus. Paulo diz, mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, não consultei carne nem sangue. Funções harmoniosas. Homem mortal é realmente uma locução que se contradiz a si mesma, pois o homem não é mortal, nem em verdade. Ou pode ser, o homem é imortal. Se uma criança é o descendente do sentido físico e não da alma, é preciso que a criança tenha origem material, não espiritual. Então, com que direito poderia uma mãe externar o regozijo bíblico, adquirir um varão com o auxílio do Senhor? Pelo contrário, se qualquer coisa provém de Deus, não pode ser mortal e material, tem de ser imortal e espiritual. Direito congênito imortal. A matéria não existe por si mesma, nem é um produto do espírito. Tudo que a vista vê é uma imagem do pensamento mortal, refletida na retina. A matéria não pode ver, sentir, ouvir, saborear nem cheirar. Não se conhece a si mesma, não pode sentir-se, ver-se, nem compreender-se a si mesma. Se suprimirmos a assim chamada mente mortal, que constitui o suposto eu da matéria, a matéria não poderá tomar conhecimento da matéria. Aquilo que dizemos estar morto pode acaso ver, ouvir, sentir ou fazer uso de algum dos sentidos físicos? O suposto eu da matéria no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1:2. Na vasta eternidade, na ciência e na verdade do ser, as únicas realidades são o espírito e suas inumeráveis criações. As trevas e o caos são os opostos imaginários da luz, da compreensão e da harmonia eterna, e são os elementos do nada. Caos e trevas. Admitimos que o preto não é uma cor, porque não reflete luz. Da mesma forma, deve-se negar identidade ou poder ao mal, porque não tem nenhum dos matizes divinos. Paulo diz, porque os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas reflexo espiritual, que foram criadas. Romanos 1:20. Quando na ciência cristã aparece a substância do espírito, então se reconhece a nulidade da matéria. Onde quer que esteja o Espírito de Deus, e não há lugar onde Deus não esteja, o mal se reduz ao nada, o oposto do algo que o Espírito é. Se não há reflexo espiritual, então restam apenas as trevas da vacuidade, sem vestígio algum de matizes celestiais. Os nervos são o elemento da crença de que há sensação na matéria, ao passo que a matéria é desprovida de sensação. A consciência, assim como a ação, é governada pela mente, está em Deus, a origem e o governador de tudo quanto a ciência revela. O sentido material tem seu reino separado da ciência, no irreal. A ação harmoniosa procede do Espírito, Deus. A desarmonia não tem princípio, sua ação é errônea e pressupõe que o homem exista na matéria. A desarmonia quer fazer da matéria não só o efeito, mas também a causa, da inteligência, ou alma, tentando assim causar separação entre a mente e Deus. A harmonia provém do Espírito. O homem não é Deus, e Deus não é o homem. Além disso, Deus, ou bem, nunca fez o homem capaz de pecar. É o oposto do bem, ou seja, o mal, que parece tornar os homens capazes de fazerem o mal. Portanto, o mal é apenas uma ilusão e não tem base real. O mal é uma crença errônea. Deus não é seu autor. O suposto progenitor do mal é uma mentira. Inexistente o mal. A Bíblia declara, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Verbo divino, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é a eterna verdade da ciência divina.
Se compreendêssemos que o pecado, a doença e a morte nada são, eles desapareceriam. Como o vapor se dissipa ao sol, assim o mal se desvaneceria diante da realidade do bem. Um tem que ocultar o outro. Quão o vapor e o nada, importante é então escolher o bem como realidade. O homem é tributário de Deus, o Espírito, e de nada mais. O ser de Deus é infinidade, liberdade, harmonia e felicidade ilimitada. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tal como os sumos sacerdotes de outrora, o homem está livre para entrar no Santo dos Santos, o reino de Deus. O sentido material nunca ajuda os mortais a compreenderem o Espírito, Deus. É unicamente pelo sentido espiritual que o homem compreende e ama a divindade. As várias afirmações dos sentidos materiais, as quais contradizem a ciência da mente, não alteram a verdade invisível, que permanece para sempre intacta. O fruto proibido do conhecimento, contra o qual a sabedoria previne o homem, é o testemunho do erro, que declara estar a existência à mercê da morte, e que o bem e o mal são capazes de se misturarem. Eis o significado das escrituras relativo a essa árvore do conhecimento do bem e do mal, essa protuberância da crença material, da qual foi dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. As hipóteses humanas primeiramente presumem que a doença, o pecado e a morte sejam reais, e depois presumem que esses males sejam necessários, por terem sido admitidos como reais. Esses veredictos humanos são os causadores de toda a discórdia. O fruto proibido, se a alma peca, ela tem de ser mortal. O pecado contém os elementos da sua própria destruição. Não pode sustentar-se a si mesmo. Se o pecado é sustentado, então é Deus que o tem de sustentar, e isso é impossível, porquanto a verdade não pode sustentar o erro. A alma é o princípio divino do homem e nunca peca, daí a imortalidade da alma. Na ciência, aprendemos que é o sentido material que peca, não a alma, e descobrir-se-á que é a noção de pecado que se perde, e não uma alma pecaminosa. Ao ler as Escrituras, a substituição da palavra ao sentido e a alma pura, alma pela palavra sentido fornece o significado exato na maioria dos casos. O pensamento humano adulterou o significado da palavra alma pela hipótese de que a alma seja ao mesmo tempo uma inteligência boa e uma residente na matéria. Pode-se sempre encontrar o modo apropriado de usar a palavra alma, substituindo-a pela palavra Deus, quando o significado deífico for exigido. Em outros casos, emprega a palavra sentido, e terás o significado científico. A palavra alma, tal como é usada na ciência cristã, é propriamente